Amigos e amigas, com alegria estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé. E nós queremos continuar o estudo que estamos fazendo sobre a Igreja Católica. Aquilo que Jesus chamou de a minha igreja, né? Que ele instituiu sobre Pedro e os apóstolos. Muito bem, vamos primeiro pedir ao Senhor que nos dê a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas da nossa Escola da Fé, você pode conversar conosco através do nosso e-mail, escoladafé@cançãonova.com. Nós temos também aí o telefone, que hoje é um WhatsApp fácil, né, de você acessar, 12 31 86 26 00, ok? E eu quero dizer que, se você quiser adquirir aí os produtos da Canção Nova, que ajudam na evangelização, ajudam você, né, a edificar a sua fé, né, você pode entrar aí no site loja.cançãonova.com, né, ou usar o telefone que eu também já dei, tá certo? Muito bem, nossa conversa hoje continua sobre a igreja, né? Quero começar falando da igreja e a Bíblia. Você sabe que a Bíblia, né, quem compôs a Bíblia, quem montou a Bíblia, né, foi a igreja. A Bíblia, ela não traz o seu próprio índice. Não, quem é que fez o índice da Bíblia? Ou seja, quem que selecionou os livros da Bíblia foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive, a Igreja não permitiu que entrasse na Bíblia muitos livros, mais de 100 livros, que são chamados de livros apócrifos, né? Desde o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Tem um escritor italiano católico muito importante, Vittorio Messori, que ele diz, né, num dos seus livros, né, Hipóteses sobre Jesus Cristo, ele fala que 80 evangelhos falsos a igreja não permitiu de entrar na Bíblia, só permitiu os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Atos tinha 7, 8, só ficou um, Atos dos Apóstolos, né? E assim por diante. No Antigo Testamento tinha mais de 50 livros, né, que a igreja também não deixou que entrasse na Bíblia. Então, vejam, se a igreja recebeu do Espírito Santo o carisma de interpretar, entender quais livros são inspirados pelo Espírito Santo e quais livros não são inspirados pelo Espírito Santo, então a igreja também ela que tem o carisma de interpretar a Bíblia. Você entendeu? Então não é só a infalibilidade em dizer quais são os livros inspirados, mas também ela interpretar o que está escrito. Porque não é fácil de interpretar, né? Então, veja que quando São Pedro fala, por exemplo, das cartas de São Paulo, né? Ele fala que nas cartas de São Paulo tem coisa difícil de compreender. É a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16, São Paulo diz assim, São Pedro diz assim, nelas o quê? Nas cartas de São Paulo. Há algumas passagens difíceis de entender,
cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Olha que coisa séria que São Pedro está dizendo, né? Que tem passagens difíceis na carta de São Paulo, que os sentidos, os espíritos ignorantes, ou seja, que não entendem profundamente a Bíblia, não estudaram, não ouviram a interpretação da igreja, né? Deturpam para a sua própria ruína. Ou seja, São Pedro estava falando daqueles hereges já do seu tempo que interpretavam a Bíblia, né, de maneira errada, buscando nessa interpretação errada, encontrando aí a sua própria perdição. Então é muito importante que todos nós leiamos a Bíblia, claro, todo dia tem que levar, mas, veja bem, seguir a interpretação da igreja com relação à sua interpretação. Por que nós temos hoje o cristianismo esfacelado? Né? Esfacelado. Temos católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, né? Entre os nossos irmãos separados tem milhares de seitas. Por quê? Porque cada um se acha no direito de interpretar sozinho a Bíblia. Não. Cristo deixou os apóstolos para interpretar. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O Pai envia o Filho envia a igreja. Jesus falou claro para os apóstolos. Isso está lá em Lucas 10:16, também está lá em Lucas 12:32. Né? Jesus falou claro para os apóstolos: pequeno rebanho, não temas, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então, quem tem que interpretar a Sagrada Escritura, para nós católicos, é exclusivamente o magistério da Igreja, formado pelo Papa e pelos bispos que estão em união com o Papa. Bom, esta é uma passagem importante, né? São Pedro fala também uma coisa muito importante: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Ora, se nenhuma profecia que está na Bíblia, né, foi colocada, proferida por uma vontade humana, foram homens inspirados pelo Espírito Santo que falaram da parte de Deus, então isso tem que ser interpretado também pela autoridade que Deus deixou, para que assim não haja confusão. Né? O documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum quer dizer a palavra de Deus, que fala como é que a gente deve interpretar a Bíblia e a tradição da igreja. Né? A Dei Verbum diz assim, que o ofício de interpretar autenticamente, ou seja, sem erro, a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Escrita é a Bíblia, transmitida é a tradição. Foi confiado unicamente, olha aí, unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Então, isso para nós católicos é muito importante. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, Bíblia ou tradição, foi confiado unicamente ao magistério da igreja. Okay? Então, ninguém pode discordar da interpretação que a igreja dá nos seus documentos oficiais. Por exemplo, aqui está um documento oficial da igreja, o Catecismo da Igreja Católica, aprovado pelo Papa São João Paulo II e por todos os bispos da igreja junto com ele. E o que o catecismo faz? O catecismo explica a palavra de Deus. Não sei se você sabe, mas o catecismo cita aqui 3.000 vezes a Sagrada Escritura. 3.000 vezes. Ou seja, o catecismo, ele é um intérprete da palavra de Deus. Por isso eu insisto muito no catecismo e na palavra de Deus.
Aquele que lê a palavra de Deus e aquele que lê o catecismo da igreja, ele interpreta a Bíblia de maneira correta, sem se enganar e sem enganar os outros, não é? A Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, diz o seguinte, que foi a tradição apostólica, ou seja, a tradição dos apóstolos, que fez a igreja discernir quais escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Então, como é que a igreja chegou à conclusão que os 72 livros que tem aqui são inspirados pelo Espírito Santo? E muitos outros não são, através da tradição que veio dos apóstolos. Os apóstolos é que trouxeram essa certeza para a igreja, né? E aí a igreja, em vários concílios que foram realizados, desde o tempo lá de Santo Agostinho, lá por volta do ano 370, 380, Concílio de Cartago III, Concílio de Cartago IV, Concílio de Trullos em Constantinopla, Concílio Vaticano I, todos os concílios a igreja foi depurando até chegar, né? Mais ou menos no século IV, a igreja tinha definido o cânon da Bíblia, ou seja, o índice da Bíblia, os livros que deviam conter a Bíblia, né? Então está aí, foi a tradição da igreja que montou a Bíblia. E aqui tem uma coisa muito importante. Eu digo isso não para criar assim alguma, vamos dizer, rivalidade com os nossos irmãos separados, não. Mas eu digo isso a bem da verdade, não é? Com toda a caridade eu digo isso, né? Nossos irmãos separados desprezaram a tradição da igreja e desprezaram o magistério, mas ficaram com a Bíblia. Mas, ora, mas quem é que montou a Bíblia que eles usam? A igreja, o magistério e a tradição. Ou seja, você não pode acreditar na maçã e não acreditar na macieira. Só se for uma maçã de plástico, feita em fábrica. Mas uma maçã natural, ela vem da macieira. A Bíblia, assim como uma maçã veio da macieira, a Bíblia veio da igreja, da sua tradição e do seu magistério. O que os nossos irmãos separados fizeram foi retirar 6 livros ao longo do protestantismo, que aliás não foi logo no começo da reforma de Lutero, não foi. Esses livros foram retirados aos poucos depois, né? Seguindo mais a tradição judaica do que a tradição cristã, né? Veja que dizia Santo Agostinho, né, o doutor da igreja: eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Olha que peso tem essa frase, inclusive o Catecismo cita lá no parágrafo 119, o Catecismo cita essa frase de Santo Agostinho. Eu não acreditaria no Evangelho se não fosse a autoridade da Igreja a me garantir a sua autenticidade. Está aí, né? Eu estava falando da Bíblia dos nossos irmãos separados, ao invés de ter 72 livros, ela tem 66. Por quê? Porque rejeitaram o livro de Tobias, de Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus, além de uma parte do livro de Esther e de Daniel. Por que eles retiraram da Bíblia esses livros? Uma história que é preciso ser contada aqui, né? O seguinte, 200 anos antes de Cristo, o rei do Egito tinha ali a maior biblioteca do mundo, que foi fundada por Alexandre Magno, né? Aquele macedônio que dominou todo o Oriente Médio, ali, inclusive a Palestina, dominou tudo. E criou a cidade de Alexandria, no norte do Egito, e ali se falava o grego, porque Alexandre Magno era grego. E ali tinha a maior biblioteca do mundo, que depois os muçulmanos incendiaram, né? Mas 200 anos antes de Cristo, o rei do Egito queria ter todos os livros do mundo, e ele não tinha a Bíblia judaica, ou seja, o Antigo Testamento. Então, ele mandou trazer da Palestina
70 sábios judeus, rabinos, para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Isso aí então surgiu a versão chamada Septuaginta, ou versão dos 70, que traduziu para o grego todos os livros, não é? Que já existiam, né? Inclusive os livros de todos esses que foram retirados. A igreja sempre seguiu esses livros, né? Só que quando chegou depois, no ano 100 depois de Cristo, 100 depois de Cristo, como surgiu o cristianismo, as cartas dos apóstolos, os evangelhos, os rabinos judeus se reuniram na Palestina, na cidade de Jâmnia, que hoje é ali, Tel Aviv, e decidiram rever a Bíblia deles. E aí fixaram 4 critérios para que um livro estivesse na Bíblia judaica. Isso no ano 100 depois de Cristo. Não é 200 antes de Cristo da Septuaginta. Bom, eles colocaram 4 critérios. Primeiro, o livro tinha que ser escrito somente em hebraico. Não podia ter sido escrito em grego. Bom, aí já tiraram Eclesiástico, tiraram vários livros que foram escritos em gregos. Segundo, o livro não podia ser escrito depois da volta do exílio, que foi em 536 a.C. Então, aí já tiraram 1 e 2 Macabeus, tiraram Sabedoria, tiraram... Todos os livros foram escritos depois, né, da volta do exílio. Terceiro, eles colocaram a condição de que o livro tinha que ser escrito na Palestina. Não podia ser escrito fora, nem lá no Egito, nem lá na Babilônia, como foi escrito na época do exílio. Então aí já tiraram outros livros. E depois o livro tinha que estar de acordo com o que eles chamavam de a Torá. A Torá é a lei, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, com esse critério nacionalista, que não é um critério religioso, é nacionalista, retiraram então esses livros, os judeus. No ano 100, depois retiraram Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, né? Macabeus 1 e 2, e algumas partes de Esther e de Daniel. Bom, acontece que a igreja continuou usando todos os livros. Quando foi feita a Reforma Protestante em 1517, então os protestantes resolveram, ao invés de seguir a Septuaginta, que a igreja sempre seguiu, os santos padres, os santos doutores sempre seguiram, com todos os livros, eles optaram por seguir a Bíblia judaica, que era de 70 depois de Cristo. Por isso ficaram sem esses, né, livros que eu acabei de explicar. É por isso que a Bíblia dele tem 66 livros, ao invés de ter 72 como a nossa. Bom, de novo, uma citação da Dei Verbo, número 8, do Concílio Vaticano II, que diz assim: pela tradição, torna-se conhecido à Igreja o cânon completo dos livros sagrados, e as próprias Sagradas Escrituras são nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem cessar atuantes. Então, mais uma vez, pela tradição da Igreja, torna-se conhecido a Igreja o índice completo dos livros sagrados. O que é a tradição? É aquilo que os apóstolos passaram para os seus sucessores, né? E chegou até nós, né? Coisas que não estão escritas na Bíblia, né? Porque não foram escritas, mas que veio pela tradição da igreja. Bom, uma coisa que nós temos que ter bem claro: não está tudo escrito na Bíblia. Tudo que está na Bíblia, interpretado pela igreja, é verdade, mas não está escrito tudo na Bíblia. Tudo que faz parte da revelação de Deus para a igreja, não está tudo escrito na Bíblia. E eu queria mostrar por quê. Entende? Então, começa lá o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 30, finalzinho do Evangelho de São João. O que São João fala? Jesus fez muitos outros milagres que não se acham escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos
para creres que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, São João é claro em dizer, Jesus fez ainda muitos outros milagres, que não estão escritos nesse livro. Não é? Depois ele ainda diz uma outra coisa, no capítulo seguinte, que é o último capítulo do livro de São João, do Evangelho de São João, João 21, versículo 25. Há muitas outras coisas que Jesus fez, e que se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo inteiro não poderia conter os livros que se escreveriam. Então, São João deixa claro que não foi escrito tudo que Jesus disse e que fez. Ele usa aí até uma linguagem, exagerada, literariamente falando, para dizer, se fosse escrever tudo que Jesus fez e disse, o mundo inteiro seria pequeno para escrever, para conter todos os livros. O judeu tinha uma maneira assim forte, quando ele queria enfatizar alguma coisa, Quer dizer, muita coisa não foi escrita. Veja, uma coisa que nós temos que entender, que Cristo não escreveu nada. E também não mandou que os apóstolos escrevessem nada. 20 anos depois é que surgiu o primeiro evangelho. Então, toda a pregação da igreja durante 20 anos foi feita aqui, oralmente. Lembra que Jesus disse para os apóstolos lá na Santa Ceia? Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, relembrará a vocês tudo o que eu disse. Relembrará a vocês tudo o que eu disse. Entende? Então, os apóstolos relembraram e escreveram tudo o que Jesus disse. Ou seja, aquilo que era essencial para a nossa salvação. Veja que São Marcos escreveu só 16 capítulos. São Mateus, que já era mais preparado, era um cobrador de impostos, Certo-se, algo do tipo, um contador hoje. Ele escreveu já o evangelho mais longo, mais organizado, 28 capítulos. São Lucas também, médico, culto, fez uma pesquisa, escreveu 24. E João escreveu 21. Entende? Então, eles foram relembrando, mas tudo não foi escrito. Então, isso é importante a gente saber. Bom, depois outra coisa, a igreja, ela tem uma identidade. E agora eu quero exatamente entrar no estudo dessa identidade da igreja. Muitas pessoas perguntam, o que é a igreja? Qual é a identidade da igreja? Então, a partir de agora a gente vai começar a estudar isso. A igreja, ela tem 4 marcas, na sua identidade, como você tem na sua carteira de identidade. Se você pegar a sua carteira de identidade, você vai ver aí 4 marcas. Tem sua fotografia, que é sua, tem seu nome, que é seu, tem o seu RG, o número, e tem a sua assinatura. Pode ser que uma outra pessoa tenha seu nome igualzinho ao seu. Por exemplo, José Carlos da Silva, meu Deus, tem uma infinidade de brasileiros que chamam José Carlos da Silva. Mas a foto não é a mesma, o número RG não é o mesmo, a assinatura, então você não se confunde com outra pessoa. A igreja tem 4 marcas: una, santa, católica e apostólica, para que ela não se confunda com outra instituição que não foi a instituição fundada por Cristo. Entende? Então a igreja é una e única, só tem uma. A igreja é santa, católica, e apostólica. Isso está no nosso credo. Quando a gente reza o credo, é dogma de fé. Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. No credo niceno-constantinopolitano, coloca isso bem claro. Vamos então estudar essas 4 identidades da igreja, para que a gente possa entender bem. Primeira parte, a igreja é una e única. A unidade da igreja, ela está baseada na unidade da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o princípio da unidade da igreja. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas, mas é um único Deus.
Então, essa unidade da Trindade é base da unidade da igreja. Ok? Então, a igreja é una e ela é única. O parágrafo 866 do Catecismo diz assim, né, que a igreja é una, tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no fim da qual serão superadas todas as divisões. Então, aí ele mostra, o parágrafo 866 do Catecismo, bem claro a unidade da igreja. Ok? Ela só tem uma fé, um batismo, só um corpo, unida por um só Espírito, né? Para uma única esperança, onde todas as divisões deverão ser superadas. Ok? Vamos fazer rapidamente o nosso intervalo e voltaremos para continuar, então, essa explicação. Meus amigos e amigas, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Hoje, eu não posso deixar de dizer a você, sempre, né, que você não se esqueça da Canção Nova. Você sabe que a Canção Nova, todo mês, é uma luta, né? Como diz o povo, é um matar um leão a cada dia, né? Porque a Canção Nova, ela não tem um meio de prover as suas necessidades, despesas, a não ser a sua ajuda, né? E também a venda dos livros e outros produtos de evangelização, né? Então, agradeço a você que é contribuinte, sócio da Canção Nova. Mais do que um sócio, você é um parceiro da Canção Nova, porque você assiste a Canção Nova, vive com a Canção Nova, vibra com a Canção Nova, chora com a Canção Nova. Eu vejo gente que, né, chora junto com a Canção Nova, né? Então, ajude a Canção Nova a manter esta evangelização. Canção Nova chega, meus irmãos, onde muitas vezes não chega um padre, não chega um diácono, não chega nenhum ministro, às vezes extraordinário da Eucaristia, mas a Canção Nova está lá, levando pelo menos a formação, a missa pela TV, levando a evangelização, certo? Bom, eu quero mostrar aqui alguns livros, né, da gente continuar esse nosso estudo sobre a igreja. Esse livro aqui, A Minha Igreja, é um livro básico de onde todas essas nossas aulas eu tenho me baseado. É um livro, exatamente, é um raio-x do que seja a nossa igreja, certo? Outra coisa importante para entender a igreja, exatamente, é entender a Bíblia. Então, eu quero mostrar aqui o seguinte, eu estou escrevendo um curso bíblico a pedido de muita gente. Eu tinha gravado um curso bíblico em áudio durante 100 horas, né? Mas me pediram que eu fizesse isso no papel, no livro. Então, eu já estou no 3º volume. O primeiro é uma introdução à Bíblia, como ler a Bíblia, como entender a Bíblia, etc. E depois, uma análise dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Depois, o segundo livro, que são os livros históricos da Bíblia, né? Depois do chamado Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, vem aqueles livros históricos, também Josué, depois os Juízes, depois 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel, depois vem os livros dos Macabeus, 1 e 2, depois vem Judite, Esther, etc. São livros históricos. Então, aqui, o segundo volume, eu explico esses livros históricos usando bons manuais, né, que explicam a Bíblia. Posso até citar que a Edições Loyola tem uma coleção de 3 volumes chamado Comentário Bíblico, que analisa toda a Bíblia. Eu tenho também um comentário bíblico grande que analisa toda a Bíblia, que é da Universidade de Navarra, na Espanha, do Opus Dei, só que esse é em espanhol. Então, usando esses manuais e outras fontes, é que eu coloco isso daqui. E agora já estou lançando nesse mês também o 3º volume, que são os livros sapienciais. Salmos, Eclesiástico, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, livro de Jó, né? Esses livros de sabedoria da Bíblia. Depois lançaremos ainda também os livros dos profetas e depois o Novo Testamento.
Bom, quero mostrar aqui um outro livro que é fruto da minha experiência de 50 anos de trabalho de evangelização, Roteiros Bíblicos para Pregações e Catequese. Cada palestra que eu já fiz na minha vida, normalmente eu faço um resumo da palestra, né? As citações bíblicas, citações dos padres, etc. Então aqui eu coloquei nesse livro, né, 40 roteiros de palestras que eu fiz na minha vida inteira. Palestra para a família, palestra de espiritualidade, palestra sobre Eucaristia, palestra sobre a Virgem Maria, palestra sobre a moral católica, enfim, tudo que, né? E tudo, claro, sempre evidentemente baseado na Bíblia e na tradição da igreja e no magistério da igreja. Bom, outro livro que eu quero mostrar, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica. Você sabe que se fala muita mentira sobre a Igreja Católica. E se esconde aquilo que a igreja fez de bonito. A igreja que criou as universidades no mundo ocidental, a igreja que é a instituição que mais caridade fez na história do mundo, a igreja que é a instituição que mais desenvolveu a ciência, a arte, a música, a letra, o direito, etc. Isso não se fala, mas se bate na igreja, com muitas calúnias e lendas. Então, não sai do ar Inquisição, Galileu Galilei, Savonarola, Giordano Bruno, né? Não sei, Cruzadas, Joana d'Arc, tudo que sim, algum até erro dos filhos da igreja, mas que passou, que a igreja corrigiu. Mas não esquece. Então esse livro aqui mostra para você, né, uma defesa da igreja sobre esses aspectos, calúnias e lendas sobre... Quer ver uma calúnia fácil de você perceber? Se você perguntar para um jovem universitário e tal, quem foi Galileu Galilei? Foi aquele cara que morreu queimado na Inquisição. Lenda, mentira. Galileu Galileu morreu numa cama, recebeu os sacramentos da igreja em harmonia com a igreja. Galileu Galileu morreu, foi torturado na Inquisição e morreu queimado. Não foi torturado e não morreu coisa nenhuma. Bom, para encerrar, um assunto que hoje está na moda, porque a internet levantou muito esse assunto, a cultura marxista e o marxismo. Os papas condenaram veementemente o comunismo e o marxismo. Desde lá de Pio XI, que escreveu uma encíclica inteira condenando o marxismo, inteira, Pio XI, né? João Paulo II, Bento XVI, né? Pio XII, todos eles condenaram marxismo. No entanto, você encontra hoje católicos que se dizem marxistas, comunistas. Você sabe que surgiu até uma teologia dentro da igreja de um viés marxista, a teologia da libertação marxista, que agitou a América Latina, agitou inclusive o Brasil. Então, aqui eu coloco o quê? O que os papas disseram sobre esse assunto. O Papa é o Papa. Ninguém pode contestar a palavra do Papa. Muito bem, vamos em frente com a nossa conversa, tá certo? Então, eu estou falando da igreja una e única, né? O Catecismo, no parágrafo 816, ele fala assim: a única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Então, veja bem, não sou eu que estou falando, é o Catecismo da Igreja, no parágrafo 816, você pode conferir aí, está dizendo a única igreja. Não tem outra. É aquela que o Salvador entregou para Pedro e para os apóstolos. Quer dizer, uma igreja que não está chefiada pelo Papa e pelos bispos não é a igreja que Cristo fundou. E continua o Catecismo dizendo, esta igreja constituída e organizada neste mundo como uma sociedade subsiste na Igreja Católica. Então ela está ali na Igreja Católica, governada
pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Então, esta é a igreja que o Cristo instituiu. Infelizmente, houve muitos cismas na história da igreja. Surgiu a igreja anglicana lá na Inglaterra em 1534, surgiu a igreja ortodoxa em 1054, a igreja protestante em 1517 e outras. Mas a igreja é clara em colocar isso que está no catecismo, não é? Diz o documento do Concílio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, que é o documento do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo. O que diz a Unitatis Redintegratio número 3? Diz assim: pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Vou repetir. Concílio Vaticano II, Unitatis Redintegratio número 3. Somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, né? O concílio chama a igreja de sacramento universal da salvação. Pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação, principalmente os sacramentos. Eu quero colocar aqui que esse mesmo documento do concílio, Unitatis Redintegratio, ele reconhece que nas igrejas separadas cristãs há meios de salvação. Por quê? Porque levaram da Igreja Católica a Bíblia, embora não totalmente, levaram a oração, levaram a fé. Entende? Então a Igreja reconhece que tem coisas boas ali. Por quê? Porque foi levado da Igreja Católica. Mas a plenitude dos meios de salvação só na Igreja Católica, onde você tem a confissão, que não tem nenhuma outra igreja. Os ortodoxos têm, né? Os anglicanos também. Não tem a Eucaristia na igreja protestante. Não tem, né, os sinais exteriores da fé. Não tem a devoção aos santos e outras coisas. Entende? Bom, eu estou colocando as coisas todas documentadas, nada da minha cabeça, tá certo? Os santos padres da igreja, aqueles gigantes que enfrentaram as heresias, que formularam a fé, posso citar aqui, né, um Santo Agostinho, um São Jerônimo, um São Basílio Magno, um São Gregório de Nícia, São Gregório Nazianzeno, né, um São Martim de Tours. Esses gigantes da igreja, eles diziam o seguinte: fora da igreja não há salvação. Bom, essa frase tem que ser entendida. Não quer dizer que a pessoa que não é católica está condenada. Não é isso. Eu quero explicar conforme o catecismo da igreja explica. O catecismo explica assim, olha, parágrafo 846. Formulada de maneira positiva, esta frase significa que toda salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja que é o seu corpo. Então vamos entender o seguinte: toda salvação vem pela Igreja Católica. Por quê? Porque Cristo é a cabeça da igreja e é por meio da igreja, que é o seu corpo, que a igreja atinge as pessoas para a sua salvação. Quando a igreja te batiza, é o Cristo que te batiza. Quando a igreja te absolve dos pecados na confissão, é o Cristo que te absolve na confissão. Quando a igreja te dá o corpo de Cristo na Eucaristia, é o Cristo que te dá. Bom, então continua o catecismo dizendo assim: apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Lógico, se toda a salvação vem pela igreja é necessária para a salvação. E aí diz o seguinte: o único mediador e caminho da salvação é Cristo, que nos torna presentes em seu corpo, que é a igreja. Então, o único Salvador é Cristo. Mas ele se torna presente
pelo seu corpo, que é a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Entende por que a salvação só vem pela igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é que traz a salvação. Então, diz aí, ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo como que por uma porta. Então, quem é batizado validamente entrou na igreja. Então, aqui eu preciso dizer o seguinte: os ortodoxos estão na igreja, os anglicanos estão na igreja, e muitos protestantes que foram batizados validamente estão na igreja, só que não estão em unidade com a igreja. Pode ser que até não aceitem a igreja católica. Não quero saber da igreja, mas se foram batizados validamente, entraram no corpo de Cristo. Você entendeu? Bom, por isso, diz ainda, eu estou lendo aqui o catecismo, tá? Não podem salvar-se, agora isso aqui é muito sério, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar de Cristo não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então a pessoa que rejeita o batismo, não quer saber de batismo, não quer saber de igreja, né? Se ele tem consciência do que é a igreja, se ele tem consciência disso que nós estamos falando aqui hoje, que muita gente não tem essa consciência, entendeu? Aí a pessoa pode estar perdendo a sua salvação. Mas claro, desde que ela tenha consciência da coisa. Muita gente não tem consciência, né? Aí o catecismo diz no parágrafo 847 que esta afirmação, qual afirmação? Fora da igreja não há salvação. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e a igreja. Que culpa tem uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, nunca ouviu falar da igreja, nunca ouviu falar do Evangelho? Entende? Não sei lá, uma pessoa que nasceu lá na outra seita, longe de tudo isso. Então, esta afirmação não visa eles. E aí diz o catecismo, aqueles, portanto, que sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo e a sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero, por meio da consciência, que é a voz de Deus, ele pode conseguir a salvação eterna. Então, veja, mesmo uma pessoa que não foi batizada, pode ter salvação eterna. Se ela sem culpa, não conheceu a igreja, não conheceu Cristo, que culpa tem a pessoa de ter nascido lá no islamismo, ou ter nascido no judaísmo, ou ter nascido no protestantismo, ou ter nascido lá no meio dos ortodoxos? Deus é justo, Deus não faz injustiça com ninguém, né? Então, o catecismo conclui no parágrafo 848, Deus pode, por caminhos dele conhecidos, na sua misericórdia, né, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho. Mesmo assim, cabe à igreja o dever, também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Agora, aqui uma coisa muito importante nós temos que dizer. Não é porque a pessoa pode se salvar extraordinariamente, sem ter conhecido Cristo, a igreja, o Evangelho, então que agora nós vamos cruzar os braços e, então, vamos deixar lá, cada um na sua religião, todas as religiões são boas, cada um se salva na sua, e, aí não, aí nós estaremos traindo Jesus Cristo, traindo o Evangelho. Por quê? Porque Jesus disse, ide a todos os povos, evangelizai a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entenderam? Então, não tem justificativo para cruzar o braço. Não. Gente, que coisa maravilhosa, os evangelizadores que chegaram aqui no Brasil, né? Um José de Anchieta, um Manuel de Nóbrega, enfrentando um Brasil que era só de índios. Eles que saíram lá de uma Europa
civilizada. Muitas vezes aqui foram quase mortos pelos índios. E o primeiro bispo que veio para o Brasil, D. Pedro Fernando Sardinha, foi morto pelos índios caetés, e mais 100 missionários que eles foram mortos e comeram a sua carne. Olha o que esses já me fizeram para evangelizar o Brasil, para batizar os índios. Isso foi também na Ásia, isso foi nas Filipinas, isso foi na África. Né? Quantos e quantos missionários foram mortos pelo islamismo, né, nos Marrocos? Né? São Francisco de Assis queria ir para os Marrocos para morrer mártir ali. Né? Santa Teresa d'Ávila queria ir pregar lá para os muçulmanos, mesmo que fosse para morrer mártir. Então, não tem cabimento a igreja cruzar os braços e achar, não, deixa cada um salvar na sua, todas as religiões são boas. Não é verdade. A religião se baseia em Deus. Onde a religião não tem o Deus verdadeiro, a religião não é verdadeira. Bom, vamos em frente. Segundo, a igreja é santa. Então, vimos a igreja é una e é unida. Para completar a igreja una e unida, eu gosto de dizer o seguinte, o que dá unidade à igreja são 4 coisas. Primeiro, a igreja tem uma unidade de governo. Ela tem o Papa e os bispos. Então, a igreja é unida pela hierarquia. Segundo, é unida pela doutrina. A igreja tem a mesma doutrina. Esse mesmo catecismo aqui, ele já foi traduzido em mais de 180 idiomas. É a mesma doutrina, a mesma liturgia, a mesma missa que você assiste hoje aqui no Brasil, você assiste no mundo inteiro. Às vezes, nas peregrinações da Canção Nova, eu levava aquela liturgia diária, né? Aquele livro das leituras todas. E às vezes assistia uma missa no Vaticano, às vezes o padre era alemão, você levando a missa em alemão, mas eu estava com a minha liturgia diária aqui em português. Ele estava lendo o Evangelho em alemão, eu estava lendo aqui em português. Então, a igreja tem a unidade de governo, unidade de doutrina, unidade de liturgia e unidade também da sucessão apostólica. Nossos bispos vêm dos apóstolos. Então, isso forma uma unidade. Entenderam? Então, é isso aí. A igreja é santa. Né? O parágrafo 823 do Catecismo diz assim, a igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Indefectivelmente quer dizer o quê? Sem defeito. Pois Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a igreja como sua esposa. E São Paulo fala, se entregou por ela. Né, na carta aos Efésios, né? Por ela se entregou com o fim de santificá-la, uniu-a a si como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 5, 25, e também na Lumen Gentium do Vaticano II, número 38. Então, nós temos que entender o seguinte, uma coisa é a igreja como instituição divina, a pessoa da igreja com P maiúsculo, e as pessoas da igreja com P minúsculo, que somos nós. A igreja é santa, mas é formada de pecadores. Então, a gente não pode dizer igreja santa e pecadora. Pode até dizer, se você quiser entender, que a igreja é santa, mas o pecado é dos filhos da igreja. Veja, no ano 2000, quando o Papa João Paulo II pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja, não pediu perdão pelos pecados da igreja. A igreja é divina, a cabeça é Jesus, a alma é o Espírito Santo. Esta é a instituição divina chamada igreja, formada de homens e mulheres, que somos nós, que somos pecadores. Então, é bom dizer, igreja santa, formada de pecadores, ok? A Lumen Gentium, lá no 48, diz assim que é nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Pelos sacramentos, pela oração,
pela liturgia, nós adquirimos a santidade pela graça de Deus. Né? São Paulo, quando escreve aos Efésios, São Paulo fala isso: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Olha aí. Cristo santificou a igreja com seu sangue, purificando-a pela água do batismo, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a palavra de São Paulo é claríssima: a igreja é santa, irrepreensível, embora seja formada de pecadores. No parágrafo 827, o catecismo diz assim: a igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. Aí diz: é vivendo de sua vida que seus membros se santificam. Ok? Bom, então, isso eu queria colocar nessa nossa aula de hoje. A igreja tem uma identidade una, santa, católica e apostólica. Hoje falei da igreja una e santa. Na nossa próxima conversa, eu vou retomar igreja católica e apostólica. O que significa isso? Vamos desdobrar isso bem claro, entendeu? Então, entenda isso: a igreja, ela tem 4 marcas para que ela não seja confundida com outra. Aquela que Jesus falou sobre Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja. Essa tem essas 4 marcas, entende? Que nós católicos temos que entender bem claro quais são, tá bem? Bom, ficamos por aqui hoje. Eu quero pedir aos nossos queridos sacerdotes, diáconos, que nos dê a sua bênção para encerrar o nosso programa. A bênção sacramental pode ser dada à distância, você sabe disso. Agora, é preciso ter fé, entende? Então vamos pedir a Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.